Colocar a Rita também, a professora Rita aqui também na discussão, do ponto de vista antropológico, como ela vê esse uso da televisão pelas religiões. Eu que acho que o que nós estamos entendendo muito bem hoje o que é religião, né? Porque essa questão se colocou, apareceu, né, nas respostas do Roberto e na sua pergunta, né? As religiões que fazem isso, que não fazem aquilo. O que é esse fenômeno religioso que, na verdade, hoje não pode ser separado da política e que não pode ser separado do mercado? E que, no fundo, em todas as religiões estão existindo pressões, ou seja, é o espírito dos tempos, é o espírito da época que força que os grupos, dentro de praticamente todas as religiões, com algumas exceções, sim, mas de quase todas as grandes religiões, tenham emergido grupos que pressionam na direção de uma religião como luta pelo espaço político. Ou seja, com uma grande competição por território dentro do espaço público. Então, a mídia, ela é, por alguma coisa chamada de quarto poder. Ela desenha um espaço público, ela chega às multidões. Né? E então, não somente que ela é, digamos, propriedade pública, mas tem uma outra dimensão pública, além de ser propriedade pública, que toda essa discussão é importantíssima, né, de como se accede às concessões, né, de canais, tudo isso é importantíssimo. Mas, além disso, ela desenha uma esfera, né? Ela atravessa e recobre toda a esfera pública. Então, ela tem que ser tratada como pública, e aí a competição pelos retalhos, digamos, pela subdivisão, pela divisão, né, pelo interesse por ocupar, né, a cobiça, né, por ocupar fragmentos desse pedaço público, é muito forte hoje em dia, e eu acho que faz parte do fenômeno religioso. E nós podemos dizer que as religiões estão atuando como se fosse uma disputa de mercado, quer dizer, um mercado de valores... Mas é um mercado de quê? É um mercado de influência. Claro que tem uma dimensão econômica, mas é mais do que econômica, é política mesmo. Não, hoje em dia o fenômeno religioso não pode ser separado da política. Então, saibam os fiéis ou não, eles não têm possivelmente essa percepção, pelo menos na consciência. Não tem essa lucidez de perceber de que eles estão fazendo parte. Inclusive, eu discordo com muitas das abordagens da minha disciplina, da antropologia da religião, porque pergunta a todo mundo o que estão fazendo aí. O fiel vai dizer que está fazendo aí uma determinada coisa, e é real que está fazendo. Ele está se desenvolvendo espiritualmente. Não vou negar isso. Em qualquer religião, ele poderá encontrar um vocabulário para ele se desenvolver espiritualmente. Mas o empresário religioso está fazendo aí uma outra coisa muito diferente. E eu queria passar a palavra a você, mas ouvi. Será que as religiões, elas mudaram um pouco o seu perfil em função dessa nova mídia, dessas mídias eletrônicas? Acho que sim. E acho que a grande questão, a professora Rita abordou bem, é esse limite entre o econômico, o político e o religioso, que ele meio que se dissolve. Eu vou citar um exemplo que eu acho excelente. Um padre de Campinas, ele usou um dom do Espírito Santo, dom do discernimento, e confirmou, isto é, sacralizou, confirmou o dom político de um indivíduo chamado Salvador Zimbaldi. E disse assim, ó, o Espírito Santo, pelo dom do discernimento, me disse que você tem um dom na política. Então, esse padre era presidente da Associação Senhor Jesus, apoiou esse político, ele virou vereador, depois deputado federal, também com o apoio da comunidade Canção Nova, que era a comunidade que tinha uma rádio. O deputado conseguiu uma concessão de TV para cada um dessas instituições. A TV Século XXI para a Associação Senhor Jesus e a TV Canção Nova para a comunidade Canção Nova. É ele que disse no site dele, tem os presidentes comemorando e o deputado dizendo. Aí ele pula de uma votação antes da concessão para a eleição seguinte, ele aumenta assustadoramente a sua votação. E mais, a votação dele, que era basicamente na região de Campinas, que é onde ele morava, se desloca para a região do Vale do Paraíba, que é onde fica a Canção Nova. O mapa eleitoral dele vira um mapa das retransmissoras da Canção Nova. Então, é um exemplo prático do que a professora Rita falou, teoricamente. Aí, olha, e ele se envolve numa série de escândalos, e a renovação carismática não se pronuncia. Mas quando ele envolve a Canção Nova no escândalo do sanguessuga, a Canção Nova se afasta dele, rompe com ele, e ele cai de 200 mil votos para 40 mil.
Isto é, ele perde quase 80% da sua votação quando a Canção Nova rompe com ele. É a demonstração mais evidente de que é este grupo que sustentava politicamente o deputado. E é o deputado que materialmente subsidiava, no sentido das concessões, no sentido das retransmissoras. Ele comprou um trio elétrico para a Renovação Carismática utilizar. Podemos dizer que são novos partidos políticos que se formam à margem dos partidos políticos. Mas eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Eu gostaria de ouvi-los a respeito logo em seguida. O Ver TV volta já. Fica, Roberto. Nós não podemos nos esquecer que quando se faz televisão, a televisão tem que ser feita para todos, não é para o público da música gospel. A própria Constituição Federal, ela traça os princípios da televisão e isso tem que ser respeitado, né? Porque, na verdade, nós não estamos falando de um espaço privado, não estamos falando de um bem privado. Aliás, esse é um problema sério no Brasil. Cada vez mais nós percebemos a perda da linha divisória entre o público e o privado. E, de uma certa maneira, isso que nós vemos acontecendo, esse crescimento desse proselitismo, essa prática mercadológica, esta perda da identidade original das religiões, tem muito a ver com isso. Perder-se, desrespeitar-se o caráter público deste serviço. Agora, falou-se sobre essa questão do símbolo religioso, e isso é da maior importância, né? Quando o Papa, na sua primeira prédica, ele concita as pessoas a colocar símbolos, na verdade, nós não podemos nos esquecer que o Brasil, há 120 anos, é um Estado laico. Desde a proclamação da República, na nossa Constituição, se consignou claramente a separação entre igreja e Estado. Aliás, no artigo 19 da nossa Constituição, proíbe qualquer espécie de privilégio ou aliança do Estado brasileiro com determinadas igrejas. O espaço público é de todos. Então vamos falar da televisão. A televisão. Agora entrando nessa questão. Sim. Você tocou agora na questão do Estado laico. Sim, sim. A televisão, ela ocupa um espaço público porque as ondas eletromagnéticas são públicas e elas operam como concessões que o Estado outorga a determinados grupos em nome da sociedade. Elas podem fazer proselitismo religioso ou não? Aí que está. Como fazer com que estas regras abstratas que estão na Constituição, quando se diz que a produção e programação tem que seguir os princípios da preferência, finalidade educativa, artística, cultural, informativa, promoção da cultura nacional e regional, regionalização da produção cultural, como fazer tudo isso se tornar em algo palpável e concreto? Os caminhos para isso estão colocados na própria Constituição, mas na prática eles não são cumpridos. O Brasil se ressente de um marco regulatório neste setor. O Brasil tem uma lei de comunicação eletrônica de 1962, nos tempos antiquíssimos da televisão. Da época do videotape, estava começando o videotape. Então, e agora nós estamos com a TV digital. Então, para garantir, para tornar real essa situação, tornar concreta, nós precisamos ter um Conselho de Comunicação Social que exista, que cumpra o seu papel. Quando alguém se candidata, se habilita a uma concessão, apresentar um plano, uma proposta, e que essa proposta seja fiscalizada, que a lei regulamente, que haja esse marco regulatório, que nós tenhamos, como nós temos em vários setores de atividades no Brasil, uma agência reguladora, como nós temos na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Por que nós não podemos ter isso aqui? Né? Então, na verdade, conceitualmente, do ponto de vista democrático, a televisão, o conteúdo da televisão tem que ser voltado para a comunidade, para a coletividade. Não é um espaço privado para determinados grupos promoverem e trabalharem do ponto de vista mercadológico os seus interesses privados, porque a igreja é um ente privado. Quando se separou do Estado, é um ente privado. Então, o espaço é público e o conteúdo tem que ser feito voltado para todos e não para um determinado grupo. Não é plausível esse depoimento. Eu agora queria uma resposta objetiva. Sim. É ilegal o uso desse espaço público pelas igrejas? Veja, eu tenho princípios, Lalo, mas para que eu possa classificar como ilegal, eu preciso de uma série de complementos de outros entes normativos que permitem que haja efetividade disso. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, neste momento, é muito difícil você sancionar, você punir, você tomar alguma medida
no sentido de reprimir esse tipo de prática, porque faltam as ferramentas para uma ação concreta. Conselho de Comunicação atuante, uma nova